Olá, a paz do Senhor. Bom dia, gente. Como estão todos? Eu espero que bem. Queridos, eu acabei de fazer o meu devocional e, como sempre, é bom buscar a presença do Senhor, né? É bom sentir a presença do Senhor alegrando nosso coração logo cedo. E eu tenho colocado esse propósito no meu coração. Sempre que eu posso, eu estou fazendo o meu devocional, porque sou eu que preciso buscar ao Senhor. Sou eu que preciso estar aos seus pés, sou eu que preciso estar pedindo a sua direção, a sua graça, a sua misericórdia, né? Então sou eu que tenho que ter essa atitude de buscar a Deus. E eu digo sempre que a busca individual ela é muito importante, porque é entre você e Deus, não é? É aquele momento em que a gente se sente tão à vontade para falar quem de fato somos para Deus, como de fato estamos nos sentindo e quais as nossas expectativas, não é? Para adorar e buscar a Deus. Despertador para meu marido acordar, tá tocando. Então não se incomode, que eu acho que vai tocar e ele não vai acordar. E eu estava aqui pedindo a Deus uma leitura que falasse ao meu coração. E Deus, né, através do Espírito Santo, me guiou para ler aqui no livro de Jó. Uma leitura maravilhosa, queridos. Todo mundo sabe, conhece a história de Jó, né? Pelo menos o começo dela e o fim. Muitas pessoas não têm interesse de realmente saber esse período que Jó passou atormentado pela doença, o que aconteceu na sua vida, né? E eu estava lendo aqui no capítulo 18, que fala sobre a companhia dos amigos de Jó, de alguns de seus amigos, que não entendia o que Jó estava passando, não compreendia a situação de Jó. E chegaram a acusar Jó em afirmar que ele estava passando por aquela situação maldita de enfermidade, de tudo, porque Jó não só ficou enfermo, ele perdeu a família dele, né? Ele perdeu a casa, ele perdeu os empregados, ele perdeu tudo. Jó só ficou vivo, porém muito enfermo, né? Como ele mesmo fala, que só ficou com pele e osso e com sua carne apodrecida. Então a situação de Jó realmente era uma situação muito terrível. E todo mundo sabia que Jó era temente a Deus. Todo mundo sabia que Jó oferecia sacrifícios a Deus, não só por ele, mas pelos seus filhos, pela sua família, pelos seus amigos. E aí, Deus permite que Jó fique nessa situação que ninguém entendeu. Ninguém entendeu, nem o próprio Jó entendia pelo que ele estava passando. E aqueles amigos ali o acusavam, né? Bildade. Deixa eu ver outro que também chegou a acusar Jó. Bildade foi um deles e Zofar também. Então, eles não compreendiam o que Jó passava. Aí começaram ali a criticar Jó, dizer que Jó estava passando por aquilo porque tinha pecado, porque tinha feito algo que não agradou ao Senhor. E não era nada disso. Não era nada disso. Sabe o que eu aprendo com isso? É que às vezes a gente pensa que a gente sabe tudo, né? A gente conhece os planos de Deus, a gente sabe tudo o que está acontecendo, porque nós temos as nossas certezas, né? Na verdade, nós formamos um conceito muito rápido, sem entender de fato o que está acontecendo à nossa volta. Nós não somos diferentes daquele amigo de Jó, não. Quantas vezes nós também não já acusamos nossos próprios amigos de estar passando por alguma situação, porque na nossa mente a gente achou que ele tinha pecado, que ele tinha feito alguma coisa errada e por isso Deus estava castigando. Nós não somos diferentes, mas nós precisamos ser diferentes e agir diferentes da maneira que os amigos de Jó agiram. Porque, queridos, nós não temos o poder de saber, né, o porquê que as coisas acontecem na vida das pessoas. Eu não tenho esse poder. Eu não posso dizer que alguém está passando por uma dificuldade ou está doente porque errou ou pecou contra Deus, né? Nem tudo está
está se referindo a isso. A nossa vida é uma vida dominada por Deus, não é? É Deus quem determina aquilo que vamos passar, é Deus que determina aquilo que vai acontecer na nossa vida. É Deus, queridos, não somos nós. Quem somos nós para julgar o nosso próximo, né? A situação do nosso próximo. A gente só tem que orar e tentar ajudar dentro das nossas possibilidades. Mas aqueles amigos, né? Amigos de Jó, se levantaram contra ele assim, dizendo que ele estava passando aquilo porque certamente ele havia pecado contra Deus. Queridos, Jó era um homem, a Bíblia diz, né? O próprio Deus testemunhou de Jó, né? Diante do inimigo, que ele era um homem honesto, era um homem justo, né? Era um homem digno da graça de Deus, né? Era um homem digno das bênçãos de Deus. O próprio Deus testemunhou a favor de Jó, diante de Satanás. Então, Jó não estava naquela situação porque Jó pecou, embora fosse pecador, porque todos nós somos pecadores, mas porque foi um propósito de Deus na vida de Jó. Foi um propósito de Deus para Jó conhecer ele melhor. Aí você vai me perguntar, mas Fátima, como é que Deus faz um negócio desse? Como é que Deus permite um homem ficar doente só para conhecer ele melhor? Bom, eu não tenho resposta para você. Deus, ele faz o que ele quer, como ele quer, ele usa quem quer, da maneira que ele quer, queridos. Quem sou eu para dizer a Deus como é que ele tem que trabalhar? Deus trabalha como ele quer e não cabe a nós criticá-lo, como diz a palavra do Senhor Isaías. Quem é o caco, né? Entre os cacos para reclamar com o oleiro. Nós somos apenas vasos nas mãos do Senhor. E ele faz, ele usa como ele quer. Ele cumpre os propósitos dele na nossa vida como ele quer. E com Jó, ele quis que Jó passasse por isso, porque se ele não quisesse, ele não tinha permitido. Mas foi um propósito de Deus na vida de Jó, porque Deus conhecia Jó. Olha que Deus já começa falando bem de Jó, porque Deus conhecia o coração de Jó. Queridos, Deus, ele não permite nada na nossa vida que ele não nos conheça. E não conheça que nós temos a capacidade de vencer. Porque a palavra do Senhor diz que ele não nos coloca à prova além das nossas forças. Deus sabia que Jó ia vencer aquela doença, ia vencer as acusações, ia vencer a dor, ia vencer o desprezo. Ele ia vencer tudo que estava contra a vida dele. Aleluia. E por isso Deus permitiu que aquilo acontecesse na vida de Jó. Mas sabe, Jó lá no capítulo 42, no último capítulo do livro dele, deixa eu ler aqui, ele fala uma coisa muito importante, apesar de ter passado por tudo que ele passou, não é? Porque Jó, na verdade, ele conhecia Deus de ouvir falar. Como muitos hoje conhecem Deus só de ouvir falar, sem ter experiência com Deus, sabe? Sem ter um encontro verdadeiramente com Deus, de sentir Deus presente na sua vida. Aí Jó fala assim, no capítulo 42. Deixa eu ver. Ele diz assim: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Ou seja, Senhor, sabe? Tu és o Deus que tu faz o que tu queres. E ninguém, nem ser nenhum, nada pode impedir os teus planos. E ele estava se referindo a ele mesmo. Nada impediu que Jó ficasse na situação que ele ficou. Não foi dinheiro, não foi amigos, não foi família, nada, ninguém pôde impedir a situação de Jó. E ele disse: olha, eu reconheço que para ti nada é impossível. Quando tu quer tirar tudo, tu tira. E quando tu queres dar também, tu dá. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Então Jó teve o seu diálogo com Deus nas suas orações. E claro, na situação que ele estava, ele começou a indagar a Deus com muitas perguntas, porque ele não entendia a situação dele. Não é assim com a gente? Às vezes nós estamos passando por alguma situação, Senhor, eu não estou entendendo. Por que tu estás permitindo acontecer isso comigo? Por que tu estás permitindo acontecer isso na minha família, Senhor?
Por que, Senhor, essa situação? Eu não oro, eu não te louvo, eu não te busco, eu não dou a minha vida para ti. E por que isso, Senhor? E do jeito que a gente indaga, Jó também se sentiu no direito de indagar segundo a sua situação. E ele entendeu que todas as suas perguntas Deus poderia responder, mas uma pergunta que Deus fez a ele não soube responder. Então Jó entendeu a pequenez dele diante de Deus quando Deus começou a indagar a ele. Ele não teve resposta para Deus. Aleluia. Aí ele diz no versículo 5, sabe? Antes eu conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E por isso eu estou envergonhado de tudo o que disse. E me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Oh, queridos, aleluia. Aleluia. Aquele homem que perdeu tudo que ele tinha. A Bíblia diz que Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Sabe, era um dos homens mais abençoados da região que ele morava. E ele perdeu tudo num único dia. Perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu casa, perdeu seus bens, suas ovelhas, seus bois. Ele perdeu tudo, queridos. Toda a sua riqueza, sabe? Todo o seu patrimônio. E, por fim, a sua saúde. Porque foi uma permissão de Deus, um propósito na vida de Deus, na vida de Jó. Mas Jó, apesar de passar por tudo isso, Jó lá no capítulo 19, ele dá uma resposta para a situação dele. Ele diz: como eu gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro. Aleluia. E Deus realizou esse sonho de Jó, né? Nós estamos lendo aqui as palavras de Jó num livro. E num livro sagrado, não num livro qualquer, mas num livro sagrado de Deus. Ou que em uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Aleluia. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, glória a Deus, ainda neste corpo verei a Deus. Eu verei com os meus olhos o verão, e ele não será estranho para mim, e desejo tanto que isso aconteça. Oh, queridos, sabe, diante das acusações dos seus amigos, Jó naquela situação, a palavra do Senhor aqui diz que ele se coçava com um caco de telha, um pedaço de pedra, sabe? Ele se coçava e quando ele passava aquele caco, a sua pele saía e sangrava. Aleluia. Porque a sua carne estava apodrecendo. Aí ele diz assim: mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Aleluia. Jó, ele profetizou, aleluia, o que iria acontecer na sua vida. Ele disse que ainda naquele corpo ele ia ver a Deus, ele ia adorar a Deus, ele ia engrandecer a Deus, porque ele sabia que Deus era o defensor dele e que ele estava vivo. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Como é difícil termos um ato de fé, como Jó teve, numa situação tão difícil como a dele. Não é verdade? Mas Jó, ele se ergueu, sabe, do pó, da cinza, aleluia, da podridão da sua carne. E ele glorificou o nome do Senhor. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele virá me socorrer, ainda nesta terra, e eu o verei. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, queridos. Temos tantas lições a aprender com Jó, não é verdade? Temos tantas lições a aprender com essa enfermidade que Jó teve, com os amigos de Jó, com a esposa de Jó. Porque a esposa de Jó falou: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Como é que tu ainda estás adorando um Deus que permitiu que acontecesse tudo isso na tua vida? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó disse: não. Aleluia, glória a Deus. Nu eu vim para esse mundo e nu eu voltarei, sabe?
Jó entendeu que nada era dele, tudo era de Deus. Tudo que ele tinha não era por mérito, mas era porque Deus tinha abençoado ele, Deus tinha dado a ele. E Deus era o dono de todas as coisas, queridos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse dia é essa. Não importa a situação em que você se encontra. Não importa se você está doente, se você está desempregado, se você está sendo humilhado, sabe? Se você não está sendo compreendido por seus amigos, não importa. O que importa é que o teu Redentor, o teu Deus, ele vive. Aleluia. O teu Deus, ele vive. E por fim, ele vai se levantar, ele vai te erguer, ele vai te curar, ele vai te apresentar para as pessoas. Porque ele vive. Mesmo que a situação esteja aí te atormentando, mesmo que a situação esteja aí comendo a tua alma, sabe? Querendo devorar quem você é. O seu Redentor vive e ele vai se levantar e ele vai te dar vitória. A palavra do Senhor diz que quando chegou o tempo de Deus na vida de Jó, o tempo de Deus curar, o tempo de Deus restaurar, o tempo de Deus fazer coisas novas, Deus fez tudo, queridos, em dobro. Tudo, Deus deu tudo para Jó, mas em quantidades muito maiores. Deus deu nova família, Deus trouxe os bens de Jó multiplicados, sabe? E Jó passou pela tormenta. Jó passou pela tormenta. E Deus estava com Jó na tormenta. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então não importa, sabe? Não importa o que você está passando agora. Jó disse, olha, antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi as pregações. Eu li a tua palavra. Mas eu não tinha uma experiência contigo. Eu não sentia, Senhor, como eu sinto hoje, a tua presença. Sabe, querido, às vezes Deus permite coisas na nossa vida que é para a gente conhecer Ele melhor. Que é para a gente testemunhar da nossa experiência com Deus. Eu sei que às vezes são situações muito difíceis e até impossíveis aos nossos olhos. Mas tudo na nossa vida, nessa terra, tem um propósito de Deus. Cabe nós confiarmos no Senhor. Cabe nós esperarmos no Senhor. Cabe nós adorarmos o Senhor, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às dificuldades e dor que nos sobrevém nessa terra. Que possamos aprender com Jó, que apesar de todas as tempestades na vida, temos que crer que Deus, ele vive e que ele se levanta para acudir aquele que precisa dele. Amém? Então, essa é a mensagem que eu deixo para você nessa manhã. Eu sei que talvez você está passando por situações onde amigos estão aí te constrangindo, onde amigos eles possam estar te acusando de alguma coisa, porque eles não estão entendendo o trabalhar de Deus na sua vida. As pessoas não entendem o trabalhar de Deus na nossa vida. E a tendência é nos criticar, e a tendência é lançar palavras que nos entristecem, mas vamos fazer como Jó. Vamos dizer, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Né? Como já disse, o meu Redentor, ele vive. E no fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que tudo que vocês estão vendo aí queira me destruir, o meu Redentor, ele virá me socorrer. Amém? Isso se chama fé. Jó foi um homem de muita fé, queridos, porque passar pelo que ele passou e não abandonar Deus, nem ignorar a presença de Deus em todos os momentos da sua vida, isso se chama fé. Amém? Então, essa palavra que eu deixo para vocês nesta manhã, em Jó, capítulo 18 e 19, onde os amigos de Jó ali o acusam, achando que ele está passando por aquela situação porque pecou, e a defesa de Jó, né? Jó se defendendo daquelas acusações, e reconhecendo que Deus é o Deus do impossível e que Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade, amém? Então que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que como Jó você entenda que o Senhor, Ele está vivo, Ele vê a tua situação e Ele já tem tudo pronto para te abençoar.
Deus já tinha tudo pronto para a vida de Jó, mesmo que Jó não soubesse. Mas as bênçãos já estavam prontas para a vida de Jó. E ele foi aprovado ali na sua fé, né? Porque Deus, ele prova a nossa fé. Não para ele, porque ele já sabe o tamanho da fé que nós temos, mas ele prova para que nós possamos saber o tamanho da nossa fé. E que essa fé seja crescente a cada dia, porque quem nos dá essa fé é Deus, mas a gente precisa buscar, a gente precisa firmar esta fé, a gente precisa solidificar esta fé no Senhor, sabe? A fé para a salvação, a fé para os milagres, a fé para a cura, a fé para as bênçãos de Deus. Então, queridos, faz como Jó, se defenda pela palavra do Senhor e por tudo que ele tem feito na sua vida. O nosso Redentor, ele vive e ele nos trará a vitória que tanto precisamos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Beijo no coração.